Olá, boa tarde. Vamos continuar com as nossas conversas no Press Start. Estamos no terceiro dia do elétrico e eu comigo tenho a Sofia Pera, da Steel Urban Design, que nos vai explicar como é que um grupo de arquitetos e designers está a trabalhar um tema que tem tudo a ver com alterações climáticas. Conta-me lá um bocadinho, o que é que vocês fazem? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Vou esclarecer, nós não somos arquitetos e designers, somos arquitetos, urbanistas e arquitetos Não há paisagistas. designer. De vez em quando De vez em quando. poderá haver a colaboração de um designer. Isto, atenção, é só mesmo porque o nosso foco não tem tanto a ver com branding ou com mesmo com a questão do desenho gráfico, digamos assim. Portanto, isto começou com uma parceria com o João Cortesão, que já não faz parte, está na Holanda a desenvolver projetos precisamente relacionados com a área. Começou com um interesse comum, ou seja, os dois por base somos arquitetos, especializamos em desenho urbano e também um bocadinho, ou especialmente pela nossa experiência em trabalhar em países nórdicos, enverdamos muito pela questão, porque lá não se põe a questão de não trabalhar urbanismo que não seja ligado, digamos assim, à sustentabilidade. Isto eu já sei que é uma palavra, é um chavão. No nosso caso, especificamente, nós dizemos que nos focamos na reabilitação bioclimática dos espaços exteriores. Que é um grande Isto é palavrão, vamos lá um grande explicar isto. palavrão. Na verdade, aquilo que nós falamos, com aquilo que se quer dizer com arquitetura bioclimática, ou com o bioclimático especificamente, não é nada de especial. Tem a ver com trabalhar com o clima, ou com as ferramentas que o clima nos oferece, sejam ele a radiação solar, temperatura das superfícies, o vento e tudo aquilo que influi o nosso bem-estar, principalmente a nível térmico. Agora, só por curiosidade, há quantos anos é que nos países nórdicos já se introduzem essas variáveis quando se está a E pensar eu urbanismo? diria pelo menos há 20 anos. Ok. E em Eh, Portugal? Em Portugal ainda estamos no processo de consciencialização, digamos melhor. Estamos a começar, não é mal. Sim, estamos a começar. Até porque, repare, isto não é nada de novo. Isto é uma coisa que os arquitetos paisagistas sempre fizeram, mas infelizmente acho que ainda há muito esta divisão entre o que é paisagismo e o que é urbanismo. As pessoas também ainda não perceberam muito bem qual é aqui a diferença e no nosso caso o que é que nós fazemos em concreto ainda se torna mais complexo. Mas eu costumo dar sempre este exemplo, que é muito visível e nós sentimos na pele nas nossas casas. Se estiver muito calor, temos técnicas ancestrais, que é fazermos ventilação cruzada, não é? Abrimos uma janela na cozinha e outra no quarto e a casa acaba por arejar e o conforto térmico de alguma forma vem. Se estivermos frio, a mesma coisa, fechamos a janela, tapamos as frentes da porta, acendemos uma lareira. E a ideia que nós temos é que quando se trata de espaço público não podemos fazer nada, não é? Está frio, está muito vento, vamos embora. E aquilo que nós falamos é precisamente, tocamos precisamente nesse ponto, que é desenhando corretamente o espaço público, nós podemos ajudar a mitigar alguns destes efeitos, e isto surge muito neste contexto de alteração climática. Nós já não discutimos se existe ou se não existe, não é? Nós Nós não, assumimos. nós não, nós Nós não não, nós estamos discutimos. bem com isso. Nós em Portugal estamos bem com isso, não é? Não vamos aqui referir outros países. E portanto, isto começa precisamente dessa questão e começava na altura muito curiosamente porque nós éramos dois sócios muito diferentes. Eu adoro estar ao sol e ele odeia estar ao sol. E isto toca num ponto fulcral, que no espaço público, que é nós somos diferentes, principalmente quando começamos a falar das diferentes idades, não é? Se falarmos de uma pessoa mais velha, falando dos meus avós, por exemplo, tinham muito mais frio e têm as suas idades têm muito mais frio, porquê? Porque tem a ver com uma degeneração do sistema nervoso central e obviamente que aquilo que é confortável para eles não é o mesmo que é confortável para mim. Mas isto falando de pessoas da mesma idade também acontece. E eu, se estiver num espaço público, procuro sempre estar ao sol e o meu sócio procurava estar à sombra. E, portanto, tem muito a ver com isso. O espaço público tem que ser desenhado para todos, mas digamos, num contexto de alteração climática isto torna-se mais complexo. Como é que nós fazemos frente, ou como é que nós adaptamos as nossas cidades e os nossos espaços públicos a esta alteração? Temos picos de chuva cada vez mais intensos, não é? Ou seja, há menos chuva, mas quando chove, chove mais intensamente e, portanto, o nosso espaço público, pela maneira como foi pavimentado ao longo destas últimas décadas, não tem por onde escoar toda essa água e, portanto, há aqui toda uma necessidade. E a Holanda é pioneira, não sei da Holanda, porque eu trabalhei muitos anos na Holanda. É um dos países pioneiros em perceber que a água tem que ser atrasada em certos pontos, tem que ser armazenada para depois dar tempo aos próprios sistemas e às próprias redes de absorver essa água. Isto acontece muito em Lisboa, não é? Quando chove muito, devido à grande extensão de área pavimentada na cidade, parecem rios, não é? Riachos, e a água não tem por onde se infiltrar. E isso tem a ver com uma moda dos anos, a partir, sei lá, diria até dos anos 80, mas também já
é muito também mediterrâneo, os nossos espaços públicos são muito pavimentados, basta ver da tradição, se calhar das praças italianas, e nós gradualmente fomos eliminando a vegetação do espaço público porque há um bocadinho esta ideia de que custa muito a manter, porque suja, não é? Mesmo se formos ao longo das ruas, as pessoas não gostam de estacionar o carro debaixo das árvores porque têm a ideia que as árvores vão sujar o carro, não é? Mas isto tem muito a ver com que tipo de espécie é que se usa, que tipo de material é que estamos a usar, não é? Falando de coisas simples, o tipo de material ser permeável, não ser permeável, a própria cor, não é? Porque tem a ver com a temperatura das superfícies. Às vezes dou o exemplo da Praça dos Poveiros, não tenho nada contra a Praça dos Poveiros, atenção, uso como exemplo porque efetivamente foi uma das praças a qual lhe foi retirada alguma vegetação, foi totalmente pavimentada, a única zona que tem árvores, a sombra é projetada para a estrada e não tanto para a praça, tem água, mas a água é um espelho de água que, a água antes de mais já faz sentido se estiver em combinação, digamos assim, com a vegetação. Mas como está a projetar a sombra para um lado diferente onde está a água, as coisas acabam por não ter efeito nenhum e muitas das vezes o espelho de água até funciona como base de aquecimento da superfície e não de arrefecimento. Um desses casos é precisamente a Lipor. Pronto, agora vamos lá chegar. Agora vamos chegar. Exatamente. Vocês têm trabalhado com vários municípios, portanto, há muita Sim. intervenção no âmbito do espaço público, mas também com empresas. Muita. Alguma. Estamos a tentar. Vamos começar. Exatamente. Alguma Alguma vontade. alguma vontade, pelo sim. menos, para que isso aconteça. Tem alguns projetos já feitos Sim. com algumas Em processo, em processo. e em processo, Certo. mas também tem um processo que tu me falaste quando combinámos esta conversa com uma empresa aqui de Porto. Sim, que é a Lipor, O que é que vocês precisamente. estão a fazer com eles? A nossa parceria com a Lipor é muito engraçada porque, tal como o vereador já tinha falado, ou mencionou anteriormente, é a empresa responsável, digamos assim, pela reciclagem e transformação, precisamente, que é isto que a reciclagem quer dizer, dos resíduos que são recolhidos neste conjunto de municípios. Como a filosofia deles, né? Nomeadamente o Parque Aventura, nasce de um aterro, não é? Que neste momento está plantado, ninguém percebe que aquilo é um aterro se não se disser. E tem muito a ver com esta modernização da própria empresa, no sentido quer dizer, não podemos fazer publicidade depois a uma coisa que nós próprios não aplicamos, não é? Eu sei que isto é mais difícil, eu também estou para aqui a falar e isto não é sempre tão fácil assim. Chamado walk the talk, que nem sempre Exatamente, é, sim, é como vegetarianos que gostam de usar pele de couro. Eu também gosto, quer dizer, isto é complicado. Pronto, isto é outro tema. É a história do compromisso. Tudo ou nada É a história de do compromisso, exatamente. O tudo ou nada é muito difícil. Não, mas isto surge precisamente desse compromisso da Lipor com a sustentabilidade. É óbvio, o Porto acaba por ser bastante pequenino e estas relações acabam por se estabelecer e nós conhecemos-nos de situações como estas, até muito sociais, mais sociais até do que... E quando começámos a trocar ideias do que é que fazíamos, qual era, percebemos que efetivamente o compromisso da Lipor não estaria completo se não houvesse uma transformação do próprio espaço das premissas da Lipor. Então isto é uma coisa curiosa, a Lipor, o edifício administrativo, é um projeto dos anos 90, o edifício é revestido por uma pele metálica, que está assente sob um grande espelho de água literalmente porque não tem árvores, e depois tem um grande relevado, que são cerca de 6.000 metros quadrados de relevado. Atenção que o relevado, há muitas espécies de relevado e há muita coisa que é prado e que não é relevado. Isto porquê? Porque o relevado tem altos custos de manutenção, porque o relevado foi feito para se manter sempre verde, e para se manter sempre verde tem grande consumo de água. O que é que acaba por acontecer? Como o edifício está assente sobre um enorme espelho de água, a superfície da água acaba por funcionar como uma superfície de aquecimento. Porquê? Porque não tem nenhuma sombra em volta. Isto faz com que o edifício tenha grandes necessidades ou grandes consumos de ar-condicionado, tanto no inverno como no verão. Ou seja, no inverno para aquecer o edifício e no verão para arrefecer. Depois tem um alto consumo de água a nível de rega. Quer dizer, isto não era nada coerente com a filosofia deles. E quando nos contactaram foi nesse sentido, o que é que nós podemos fazer neste espaço de forma, não é, tendo em conta que isto foi uma coisa que eu não mencionei, mas no fundo a primeira barreira bioclimática aos nossos edifícios é efetivamente o espaço exterior. Se nós garantirmos que o entorno, o envolvente, isto entorno é uma palavra espanhola, não é? A envolvente dos nossos edifícios está devidamente protegida em relação ao vento. Lá está, isto são coisas básicas, não é? Isto, quando se fala de arquitetura primordial, fala-se logo disto, não é? Colmatação do vento a norte, com vegetação, etc.
nós garantimos que o nosso edifício também tem uma melhor performance. No fundo, funciona como uma pele, uma segunda pele. E foi precisamente isso que nós fizemos. Nós, juntamente, lá está a equipa, é o que eu digo, não trabalhamos sempre todos, consoante o projeto, juntamos uns membros a outros, juntamente com a arquiteta paisagista com quem costumamos trabalhar. Fizemos uma análise onde é que havia os maiores vértices de vento, porque havia vento encanado em determinadas alturas do ano. Uma das coisas que fizemos, obviamente, foi eliminar o espelho de água. Para além de ser enorme, implicava um grande consumo de renovação de água e de limpeza da própria água. Transformámos, ou seja, mantendo, digamos assim, a matriz e o desenho do arquiteto que fez aquilo, mantivemos aquele grande círculo, mas tornámos-lo numa superfície permeável. E aquilo que fizemos é coisas muito simples. Criámos uma zona de bosque, vá lá que isto não é bosque, mas digamos uma zona muito arborizada de folha perene que permite fazer que seja é aquilo que nós chamamos a primeira barreira bioclimática, ou seja, protege contra o vento, com uma série de arbustos, e que tem sombreamento todo o ano, mas junto ao edifício temos, por exemplo, árvores de folha caduca que permitem que no verão esteja sempre sombreado e, portanto, o edifício acabe por usufruir da frescura que ali se gera, e mesmo os próprios trabalhadores ali fora, essa era uma da exigência, não tinham onde vir cá para fora tomar um café, estava sempre muito quente ou muito frio. Depois no inverno ferde a folha e o edifício acaba por usufruir desse sol de inverno que nos é tão precioso, estando protegido do vento pelas árvores que estão mais... Isto é alguma das coisas. Quando é que esse projeto vai estar executado? Este é um projeto que já começou em 2014. Acho que foi o primeiro projeto tanto com muitos atrasos, precisamente como o vereador referiu. Isto é um conjunto, ou são decisões tomadas por 8 municípios, portanto é bastante complexo. E está neste momento em concurso para a empreitada, portanto passados quase 5 anos. Quer dizer, o projeto ficou concluído em 2016. Acho que em 2020 vamos conseguir ver alguma coisa. Eu acho que isto quando começa depois é mais fácil. É no mínimo curioso, estava a ouvir-te e a pensar como é que em 20 anos mudámos tanto, porque nos anos 90, de facto, provavelmente quem projetou todo o espaço pensou na componente estética, pensou no exatamente. Não pensou no que seria funcional, e atenção, que eu acho que é fundamental termos espaços amplos e relevados, digamos assim. Conviver as duas consegue, coisas. E tem muito a ver com o tipo de espécies que se usam, lá está. Podemos na mesma ter capim e podemos ter... não é? Assim, obviamente que aquilo que nós fazemos faz mais sentido quando falamos do meio urbano, não é? Ainda há bocado falávamos informalmente... que nós falamos muito do fenómeno de ilha de calor urbano, neste caso é arquipélago, porque dentro da mesma cidade, principalmente no Porto, temos uma zona junto do mar e junto do rio e uma zona mais cá em cima, portanto nós conseguimos ter microclimas dentro da mesma cidade, e tem muito a ver com perceber a especificidade de cada lugar, de perceber o que estratégia é que se aplica em termos urbanos, o que é mais indicado para cada um deles, não é? Se calhar aquilo que nós aplicaríamos lá em cima na zona da Câmara não é a mesma estratégia que aplicaríamos aqui na zona, e tem muito a ver com isso, ou seja, não há uma fórmula que se possa aplicar a um material. Nós em Portugal usamos muito granito, então vamos pôr granito em todo lado. Se calhar não é? Se calhar não, ou gostamos muito de uma espécie de árvore, mas se calhar não se apropriar aquele espaço, não é? O tipo de árvore que usamos onde estacionam carros não pode ser o mesmo, provavelmente, porque há aquelas árvores que deixam cair bagas e não é? Tem muito a ver com estas coisas muito simples. E são coisas que os arquitetos paisagistas falam há 200 anos. Sidónio Pardal já falava sobre isto, quer dizer, nós é que acho que trabalhamos sempre muito em separado, não é? Arquitetos, paisagistas, designers, e acho que estamos a assistir, felizmente, a uma renovação deste conceito, não é? Nós trabalhamos, nós trabalhamos em prol do mesmo, não é? Não há esta necessidade. Eu faço parte também de um coletivo que é o ODOS, que somos 3 ateliês que trabalhamos, ou seja, fora do que são as cidades, é ao contrário, trabalhamos com os percursos pedestres, e tem a ver precisamente com o também de quase religarmos as pessoas à natureza, tem a ver com o voltarmos a apreciar a nossa paisagem, de voltar ao erótico, né? O erótico tem a ver com sentidos e tem a ver com o erotismo da paisagem. E nós trabalhamos muito com pequenas intervenções na paisagem, com percursos pedestres, que ao mesmo tempo parece que está desligado, mas tem muito a ver com o que nós falamos em termos urbanos, não é? Voltar a trazer a natureza para os meios urbanos, quer dizer, nunca estivemos desligados, não percebo porque... tem muito a ver com a história, não é? Certo, no fundo é como se nós em Portugal tivéssemos
querer ser imensamente modernos Exatamente, e sim, sim. cosmopolitas e cidadãos Mas e agora queremos mas ser, regressar. ser cosmopolita tem mesmo a ver com Completamente, isso. Tem a sim, ver com. Já falámos dos painéis solares e eu falo das coberturas verdes. É exatamente a mesma coisa. Né? Ou termos coberturas verdes. A questão da cobertura, digamos, do painel solar tem a ver com, lá está, com a captação de energia e o armazenamento dessa energia. A questão das coberturas verdes tem a ver mesmo com a questão da inércia térmica dos próprios edifícios e com o ajudar, mais uma vez, a proteger-nos desses extremos, de frio e de calor. As pessoas não têm noção de quanto é que uma cobertura verde poderia ajudar a pouparmos energia. Quando eu digo pouparmos, estou a falar em termos económicos, que é isso no fundo que Certo, interessa depois certo, às pessoas. certo.